Vamos iniciar com as perguntas pendentes da aula passada, do eletromagnetismo positivo e a exposição no campo positivo de Jesus e o aparelho para a preparação da hidromagneticoterapia positiva, ok? Vamos. E, e iniciamos com as perguntas da Madá. São quantas, Madá? São quatro, mas eu Você for posso fazer Você, duas você primeiras pode depois? fazer uma, não, seguida as quatro, tá? Por favor. É muito, não? Vamos lá. Boa noite, doutora. Boa noite, grupo. Noite. Doutora, doutor Ricardo nos esclareceu sobre o sistema nervoso central e suas modificações energéticas causadas por intoxicação com pensamentos de ódio e não perdão. Na atualidade, há uma expansão na prole. São filhos, netos, noras, genros e outros. Os pais ou outra pessoa sofrerá intoxicação energética devido aos pensamentos de preocupação, tensão emocional. A situação dessa mãe, pai ou pessoa poderá ser reconsiderada, ou cada qual, segundo sua elaboração magnética, segundo a sua elaboração energética. Olha, dentro de um lar existem vários comportamentos, e esses comportamentos que existem formam a atmosfera de cada lar. Se existe uma atmosfera de pensamentos positivos, essa família tem saúde. Se não existe, essa família vai adoecer. Então, a pessoa é fruto daquilo que ela vai produzir no pensamento negativo. Certo, doutora. Muito obrigada. Doutora, o doutor Ricardo nos esclareceu que a fé é a força de atração positiva e que a mulher, quando tocou na veste de Jesus, ela se beneficiou do eletromagnetismo superior do Cristo. Nessa afirmativa, justifica que cada virtude adquirida e praticada influenciará diretamente no campo magnético do ser, resultando claramente a expansão e a evolução espiritual do paciente, da pessoa, o médium. Eu acho que todos vieram para um caminho do bem, né? O caminho do bem gera o merecimento de qualquer patologia. Então, se aquela mulher ela estava com aquele problema há tanto tempo e de repente tocou nas vestes de Jesus, então ela estava fazendo bem. Ela não ia receber uma graça tão grande sem que ela não tivesse merecimento. Então, a lei do merecimento é fundamental para a evolução e para a saúde de vocês. Certo, doutora. Muito obrigada. Doutora, na visão da medicina espiritual, pode nos esclarecer se componentes contidos na moral, na fé, na confiança e também nas outras virtudes seriam os mesmos componentes existentes no campo magnético dos espíritos superiores? As curas ou prodígios referem-se às características específicas de certas partículas positivas desses mesmos seres iluminados? A gente compara o mundo de expiação e prova, os perispíritos cheios de poeira, né? São os espíritos que estão em expiação e prova. Então, essa poeira é a poeira da incompreensão, da imoralidade, das viciações. Só que os espíritos superiores, essas poeiras não existem mais. O que existe ali são aglomerações de partículas positivas para realizar um grande trabalho em qualquer mundo que for enviado. Então, por enquanto, a gente tem que se conformar com as poeiras que se tem, né? Para limpar a nossa alma e nos tornar mais felizes nessa existência. Entendi, doutora. Muito obrigada. É, agora é a vez da Adelaide. As suas duas perguntas da aula passada, Adelaide, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora,
O que acontece quando o médium vê vultos, sente cheiro de cigarro, mas essas sensações, elas vão e voltam, elas não são frequentes. Olha, quando você vai estudar a vidência, ela vai muito pela sintonia mental de cada médium, né? Então, se eu trabalhar com médium, se ele tiver uma sintonia negativa, até aqui dentro ele vai começar a ver coisas que não existem aqui dentro. Mas isso pode ser flashes mentais do próprio médium, e aqui seria impossível ter sombra aqui. Então, isso significa que esses médios têm que melhorar o campo mental. Um campo mental positivo, você não vê sombras. Você vê anjo de guarda, espírito protetor que está ali presente, espíritos familiares, então você vê luzes. Porque o seu pensamento está ligado ao que é bom. Mas quando os médios só vê o que é ruim, eu já fico de olho nele, tem alguma coisa de errado. Sim. Posso fazer a outra, né? Obrigada, Sim. doutora. Doutora, essas ausências repentinas, como se a gente tivesse saído do corpo, ela pode ser problemas neurológicos também ou é mediunidade? Não, isso é mediunidade, não tem a ver com neurologia, né? As crises de ausência, mediunidade, né? As crises sonambúlicas, é mediunidade. Muitos desmaios, né? São mediunidade. Então, ok. Obrigada, doutora. Doutora Cristina, agora eu vou fazer as duas perguntas da Rose que ficaram pendentes da aula passada. A energia do elétrodo carregado por um paciente acende uma lâmpada de 3 volts. Como é esse processo de lâmpada carregada com energia neutra formarem esse campo para as microgotas? Olha, o campo magnético que está ali de 3 volts, né? Que é uma pilha, é aquela pilha que está carregada por energias eletromagnéticas humanas, que era negativa, se tornou-se neutra, né? Quando a gente fala neutra, é porque ela atua nos dois polos, no polo positivo e no polo negativo, né? Uma energia que a gente identifica como energia, ela vai atuar às vezes num polo, mas no outro ela não atua. Não é o caso do eletrodo. O eletrodo, os dois polos dele funcionam. Mas essas energias, elas não foram estudadas, né, pela humanidade ainda. Mas no dia que for estudada, pode dizer que ele vai ser um grande passo para descobrir muitas doenças, criar até espaçonave, né, para viajar a longa distância, porque essas espaçonaves irão viajar com eletromagnético neutro, né? Será o combustível do futuro, né? A última pergunta dela. A temperatura do sonambúlico, que aumenta e que pode derreter uma caneta, ocorre pelo calor do eletromagnetismo negativo que está retido no perispírito periférico dele? Ou esse calor é outra energia? Combustão natural, né? A combustão natural é provocada pelo eletronegativo. Então, esse eletronegativo, quando ele penetra no perispírito periférico, há um superaquecimento, né? E esse superaquecimento pode derreter plásticos, pode pegar fogo na roupa do médium. Então, aí são os médios de efeito físico que provoca isso. Mas um efeito físico obsessivo vai para essa linha de conduta. Um efeito físico para cura, isso não acontece não, porque são assistidos por bons espíritos. Maria das Graças, as suas perguntas da semana passada, por favor, as duas. Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. As minhas perguntas, três, foram baseadas na Revista Espírita de 1858, 10 de setembro. Então, a segunda seria sobre Kardec abordou a importância do magnetismo para a saúde moral e material da humanidade e a cura espiritual. Eu gostaria que a senhora nos explicasse essas conclusões que ele chegou. Olha, veja que 1158, quando ele fazia esse estudo, está bem atualizado com os estudos do Hospital Espiritual do Nordeste.
Porque o fluido magnético em si, dependendo também de quem vai fazer a emissão, quanto mais moralidade, mais ação na cura, né? Desse médium e desse espírito. Então, ele está Sim, falando do magnetismo. Então, o magnetismo seria o fluido magnético humano. Se esse fluido magnético humano você incorpora uma entidade, ele se torna misto, quer dizer, fluido misto. O fluido do sim. espírito mais o fluido do médium. Mas ele está tratando do assunto aí do magnetismo, só o fluido do Uhum. magnetizador, sem a presença do espírito ali presente. Isso pode ocorrer? Pode. Aquele médium ele pode atuar com espírito ou sem espírito. E ele não deixa de ser médium, né? Ele é um médium de cura. Mas só que tem hora que o espírito pode estar presente, auxiliando ele, quando pode estar ausente, e ele tem uma independência própria para realizar as curas. Mas isso é raro, porque o médium tem que ter uma condição espiritual já bem evoluída para realizar essa cura instantânea que ele fala aí. Sim. E nesse caso aí, o médium ele é sonambúlico? Não, ele pode ser um médium comum, não é preciso ele ser Comum. sonambúlico, não. Ah, Porque no sim. caso do magnetismo aí, você tem magnetismo, todo tem o fluido magnético, entendeu? Certo. Entendi. A outra pergunta foi sobre como poderemos entender a relação e percepção de algumas pessoas da época entre a referência sobre cabeça coroada, referindo-se ao rei Oscar. Assim, seria uma associação, esse termo, cabeça coroada com eletromagnetismo? Eu acredito que tinha referência com o eletromagnetismo e também o coronário, né? Hum, Porque o defeito físico, eles podem produzir, pessoal, uma irradiação luminosa em qualquer plexo. Ele é médio de sim, efeito físico. Então, no caso do rei, ele provavelmente era um médico de efeito físico e entenderam que ali era uma coroa, né? Mas aquela coroa era de certo. luz. Sendo de luz, era uma Uhum, expansão do coronário. sim. Eu achei interessante por isso, porque e liguei ao coronário mesmo. Na questão, ele usa até a palavra rei Oscar, ele era rei, mas eu liguei mesmo ao coronário mesmo. Não seria totalmente a coroa física. Ficou muito boa a sua explicação. Muito obrigada. Obrigado também. Doutora Cristina, a partir de agora, nós vamos para a aula de hoje. É classificação do tratamento hidrofluidoterápico e ectoplasmática. E as primeiras perguntas da Rosângela, você faça duas agora, tá? Depois eu volto em você. Tá ok. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Doutora, Allan Kardec sempre combateu a crença no maravilhoso e sobrenatural. A distribuição da mesma água fluidificada para todos seria a falta de compreensão desses ensinamentos? Essa água, se for distribuída por um centro espírita sério, pode ser de alguma forma benéfica a quem bebe? Mano, é ciência, a gente tem que ter definição, né? Eu acho que há 30 anos atrás, quem deu esse estudo não fui eu. Foi um médico chamado Dr. Carlos Henrique, né? Que já reencarnou. Então, veja só, esse médico, ele atribuía essa questão da água fluidificada da seguinte forma, essa era a explicação dele. Ele dizia assim, né? Você vai para um hospital e todo mundo tem a mesma doença e vai tomar o mesmo comprimido? Claro que não. Essa era a explicação dele, que ele estava dando há 30 anos atrás, certo? Então, isso significa que para cada medicação e para cada doença existe uma fórmula fluídica para isso. Então, quando você vai na Gênese, o que é que você vai encontrar lá? Fluido calmante, cicatrizante, não é isso? E etc. Então, a Gênese, ela dá um recheado de fluidos para ser utilizado. Dentro de uma religião, você vai usar água benta na igreja. Aí, dentro da religião espírita, você vai usar só água fluidificada. Essa água tem que ter um nome. E a gente mudou o nome para água medicada, porque ela pode ser magnética, eletromagnética positiva pelo aparelho, ou ela pode ser ectoplasmática. Está entendendo? Então,
São 3 tipos de medicação que eu posso usar na água. Agora, quando eu falo água fluidificada, aí eu pergunto a você, fluidificada com o quê? Qual é a qualidade do fluido que vai nessa água? Então, um trabalho bem organizado, o que vai ocorrer aí? Você vai tomar um comprimido. Sim, um comprimido de quê? Comprimido é comprimido, mas eu quero saber qual é o comprimido que você vai tomar. É calmante, é cicatrizante? A mesma coisa na medicina espiritual. A água tem que ter uma definição. Então, doutora, as águas que são fluidificadas de uma forma geral, no centro espírita, as pessoas acabam bebendo água e é só isso. Veja, vamos explicar bem claro aí. O problema da água é o seguinte, não é quando está sendo preparada na instituição, é quando é levada para casa e o obsessor não foi evocado. O Entendi. problema está aí. Então, aqui dentro, isso aqui está sob proteção. Mas quando você leva para casa, o que é que vai ocorrer? Você vai colocar lá. No livro dos médiuns, Allan Kardec fala sobre o laboratório do mundo invisível. E lá tem uma pergunta dizendo assim: um espírito pode preparar uma substância venenosa para uma pessoa tomar? Resposta: se Deus o permitir, sim. Ele não disse que não, né? Ele disse que há possibilidade. Então, essa substância venenosa não é um veneno, mas é a qualidade de fluido que vai naquela água. Entendi, doutora, ótimo. Muito obrigada. A segunda, né, Doutor- Maria Amélia? É a segunda, por favor. Tá. Doutora, a codificação está entre nós há mais de 160 anos. Os hospitais espirituais trabalham com a ciência dos fluidos, diagnosticando as patologias e indicando o tratamento fluidoterápico há 30 anos. E nós, deste grupo, estamos há 1 ano e meio aprendendo essa ciência. A senhora pode nos falar sobre as perdas pela falta de raciocínio científico dentro das casas espíritas que trabalham com tratamentos espirituais? Olha, eu sei histórias e mais histórias que me contam aqui, porque eu não tenho 30 anos aqui, né? E Dona Maria Cláudia, quando foi iniciar o hospital, seu Vandi trabalhou 8 anos dentro de casa espírita, né? Mas foi 8 anos tentando mostrar o que a gente está mostrando aqui. Não, não foi para prejudicar ninguém, foi para dizer assim, olha, você vai aplicar um passe, o que é um plexo coronário? Então, a água fluidificada que vocês usam, ela foi passada por quem? Qual foi o médico que passou? Não, foi ninguém. Eu mandei trazer uma garrafa e pronto. Então, o que queriam aqui é apenas dizer assim, olha, vamos fazer uma coisa mais organizada? Mas os centros espíritas não deixaram. Os centros espíritas botou um jovem de 18 anos para fora da instituição. Não foi por nada de errado, não. Foi por causa disso que botaram para fora. Que não aceitaram de forma nenhuma o pensamento de um jovem de 18 anos científico. E simplesmente, quando via que se tinha resposta para tudo, segundo a mentora fala isso, pegaram o médico e botaram para fora, sem justificativa. Então, olha, 8 anos se passou, então não havia mais condições nenhuma de retornar a um trabalho onde não era aceito. Mas, olha, quando Deus quer, ninguém impede, né? Então a mentora se afastou durante 4 anos, deu um tempo para voltar, e depois, quando a Dona Maria Cláudia voltou, a proposta era hospitais espirituais do Nordeste. Então a proposta era dar continuidade a todas aquelas pesquisas que está contida na Revista Espírita e na codificação. Então veja, de 30 anos para cá, certo, a gente conseguiu chegar tão longe e eles em 60 anos não saíram do canto. Não saíram do canto. Então, eu quero dizer que vocês não foram culpados disso, não. A culpa disso foi de muitos que lideravam a doutrina espírita, que se afastou dos espíritos e que não deram oportunidade à juventude. Se não fosse um médium que tivesse equilíbrio com 18 anos de idade, eu queria dizer, já que ninguém me quer, sabe uma coisa? Eu vou fazer agora é beber, fumar e nada mais do que isso. Mas se manteve ali, obediente à mentora, e ela guiando, dizendo, não, vamos ter paciência, não dá mais para voltar, porque eles não aceitam ciência, é uma grande verdade.
E hoje a gente está com essa ciência passando para o mundo inteiro, médicos, psiquiatra, psicólogo, todo mundo com seu eletrodozinho aqui, ó, não tem, tá entendendo? E dizendo assim, funciona, viu, doutora? Então, olha, a ciência é prova. Ciência não é conversa, não é teoria, é prova. Você provou que funciona, pronto, está atestado. Graças a Doutora, Deus. Muito obrigada, doutora. doutora Cristina, nós espíritas, né, muitas vezes somos convidados por amigos espíritas que frequentam casas espíritas e tem alguns momentos que a gente fica difícil de de sair fora, né? Vamos dizer assim. E como que a gente deve proceder nesses casos? Se a gente for a uma casa espírita, o passe não é aconselhável tomar, né? Porque a gente não sabe quem é que está dando esse passe. A água a gente não deve tomar. Como é que a gente vai proceder nesse caso? Olha, minha orientação para todos os pacientes, eu jamais vou impedir alguém ouvir a palavra de Jesus, seja onde for. Então, o que eu digo a eles, olha, você quer ir para uma reunião pública, vá, mas o passe e a medicação é do Maria Cláudia, certo? A explanação você tem todo o direito de ouvir. Mas Não, veja só, a gente estabelece, eu vou chegar ao que você está dizendo aí. A gente aham, estabelece isso para o paciente. Quando se trata do trabalhador, olha, eu vou convidar você para fazer uma palestra na minha instituição. Então, veja, ele quer que você fale o que ele quer. Se você for falar o que é do hospital, ele vai você para fora. Eles não aceitam. Então, o que é que eu digo para os meus palestrantes? Eu digo, olha, se for para falar do que você aprendeu aqui, eu até concordo, mas ele vai deixar? Vai não, doutora. Então, eu acho uma ditadura doutrinária. Quer dizer, você convida o outro e vai dizer assim, tu vai ter que falar disso aqui, agora de lá tu não fala nada não. Então, peraí, professor. Então, essas coisas que eu não concordo. Então, se alguém convidar um membro daqui para uma palestra, se ele levar o tema, olha, vamos falar sobre patologia e os prexos, eles não deixam, eles não querem. Então, o que é que o meu palestrante vai fazer lá? Não, eu digo logo, olha, não dá certo não. Se você quiser ir, vá, mas é por conta própria. Então, existem esses impasses que parte deles com relação a gente. Mas a gente não tem impasse para com eles, não. uhum. Pois é, no nosso caso, por exemplo, a minha pergunta foi até essa, porque algumas vezes eu sou convidada para ir conhecer casas espíritas, sabe? Eu estou sempre dando uma, depois de conhecer os hospitais, estou sempre procurando dar uma desculpa, não vou, mas aí voltam com o convite. Nesse caso, como é que eu devo, né, proceder dentro de uma casa espírita se eu chegar até lá? Com Eu o acho que passe, a você, água. eu acho você como conhecedora, você deve sentar para ouvir a palestra e entender que aquilo faz parte do mundo deles, mas não faz parte do mundo da ciência espiritual de jeito nenhum. Porque é interessante, Maria Amélia, quando chega um aqui, quando chegava palestrante aqui de fora, e a gente queria aplicar passe neles, eles não deixavam, não. Olha só. Então, assim, para evitar problema, deixe. Porque aqui, a gente sabe que entrou aqui, tem que tomar um passe, é uma sepsia, um hospital. Mas quando chegar palestrante de fora, eles não queriam de forma nenhuma tomar o passe. Mas quando os meus palestrantes iam para lá, eles queriam aplicar. Como é que pode? Então eu É, disse, olha, para não gerar polêmica, ele fica lá, a gente fica aqui, todo mundo feliz. Pronto. certo. Obrigada, doutora. Agora é a pergunta da Beatriz, Igor. Você faz, por favor? Eu não tô com a pergunta dela aqui, não. Ela não me mandou, não. Então eu vou fazer. Cadê tua pergunta? Eu não entendo. Ah, tá com Maria Amélia. Eu tenho aqui. Doutora, a classificação da hidrofluidoterapia é semelhante à classificação da fluidoterapia das seringas sem agulhas usadas nos tratamentos do periférico e clínica médica dos hospitais? Fluidoterapia, terapia através de fluidos, né?
Então, o passe ela é a fluidoterapia, é através de fluido. A hidromagnetoterapia não depende de Beatriz, quem depende do aparelho, né? Então, Beatriz ali não é o instrumento é o campo magnético que está ali presente, certo? Então, as seringas já são outro tipo de terapia, né? Então, aí é terapia à base de medicação espiritual. O ectoplasma, a radioatividade, também que a gente aplica ali, são duas substâncias que a gente mais trabalha com ela aqui. Então, cada terapia dessa, ela tem um significado, né? A hidromagnetoterapia, ela serve só para o sistema nervoso central. Então, são os pacientes que têm obsessões mais graves, né? Quando a gente vai para a radioatividade, pacientes com oncologia, imunidade baixa, ectoplasma, inflamações, e a fluidoterapia, a gente faz ali para uma reposição de tratamento em clínica médica, que são casos mais simples, que é o trabalho ali que vocês chamam de passe, né? A gente chama de fluidoterapia. Agora eu vou fazer duas perguntas da Rose. Doutora, no caso da gestação de um natimorto sem espírito designado para aquele corpo, os fatores que atuaram foram apenas o ectoplasma, o magnetismo e o eletromagnetismo como responsáveis pela formação e desenvolvimento dessa gestação? Não Olha, houve necessidade, nesse caso, dos trabalhos dos cientistas responsáveis e não houve programação reencarnatória? olha, o princípio vital pode criar vida, mas da vida só Deus, não é isso? Ele pode criar vida, é o princípio vital, ele criou a vida. Mas para que essa vida seja considerada vida, é preciso que haja um ser inteligente chamado espírito. Então, nesse caso, o que eu quero dizer com isso, uma pessoa que tem uma predisposição hormonal muito ativa, determinadas mulheres, ela pode realmente produzir um corpo, mas às vezes não há espíritos. Então, por quê? Não houve reencarnação designada para aquele corpo. Para a gente entender o princípio biológico, ele é um, e o princípio espiritual é completamente diferente, porque no princípio espiritual, o que a gente vai observar é princípio biológico, a fecundação, princípio espiritual, está ali fecundação e esses dois princípios que estão aqui. Então, esses dois é que vai dar a vida, mas um só é impossível. Então, por isso que os nasce-mortos não têm espírito. Aí nasce morto, né? Tá escrito, foi uma letra trocada. Nesta semana, em um atendimento a um neto meu de 9 anos, pelos sintomas, emoções e comportamento dele, segundo a queixa dele e da mãe, a senhora diagnosticou alterações nos hemisférios direito e esquerdo. Na introdução da aula de classificação do tratamento, onde o Dr. Ricardo cita que a propriedade a ser colocada no processo de hidrofluidoterapia alteram as moléculas danificadas que alteram o comportamento de crianças, gerando até falso autismo. Após o tratamento do meu neto, a melhora foi visível. Passaram pelo tratamento aqui também a mãe, que é psiquiatra, e a tia pediatra, e as duas destacaram, admiradas, a mudança e a melhora do comportamento dele. A senhora pode falar sobre esse tipo de tratamento dentro da classificação da fluidoterapia e as curas espirituais? Olha, eu acho que é aí que a ciência faz a diferença, né? Os espíritos vieram para provar a sua capacidade, né? Não é para a gente só falar, é para a gente provar. E quando a gente percebe aqui vários desequilíbrios de criança, às vezes eu digo para as mães, tenha paciência. Tenha paciência porque não é que seu filho não tem educação, não. É porque as alterações neurológicas leva eles a um estado de euforia. Às vezes de jogar livro no chão, copo no chão. Então, se você for castigar, é pior porque ali existe uma alteração. E essa alteração
Se acontecer num ser humano, ele surta. No adulto. Numa criança, ele aguenta até certo ponto. Depois de 10 anos é complicado, pode se transformar em autismo mesmo. Ora, a obrigação nossa é mostrar. Vamos controlar a estabilidade direita, a estabilidade esquerda, e vamos ver o comportamento agora. O comportamento muda. Por quê? A alteração neurológica em criança ou em adulto não é fácil, não, pessoal. Tem criança que eu vejo na sala que ele fica rodando feito peão, rodando de um lado para outro. Então, quando eu olho aquilo ali, eu já sei que existe uma alteração neurológica, não é uma obsessão. O que é que eu tenho que provar para a mãe? Eu tenho que provar que o mundo espiritual veio tratar do filho dela. É aí que ela se torna espírita. É aí que ela tem convicção. Mas só falar, 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 ver, entendo. Isso não vai converter ninguém ao espiritismo, não. A gente tem que dar prova do que a gente faz. Certo. Agora é a vez do Luiz Bernardo. As suas duas perguntas, Luiz. São três perguntas, Maria Amélia. Três, exato. Você Boa vai noite, fazer, doutora. você faz duas, tá? Tá bom. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Doutora, durante a aula 93, o doutor Ricardo cita a anulação natural da medicação da hidrofiloterapia quando alguém que não está no tratamento bebe a água. A senhora poderia explicar como essa anulação natural funciona? Olha, porque a medicação da hidromagnetoterapia, ela é preparada para cada paciente, né? Cada partícula que cai ali, o nome do paciente está ali, provavelmente ali a dose não é igual para todos. Mas tem pessoas que chegam aqui e dizem assim, olha, eu quero fazer um tratamento à distância para fulano, mas fulano não vai beber a água não. Eu vou botar na geladeira. É hidromagnetoterapia, não se coloca na geladeira. Ali é eletropositivo. E o eletropositivo, ele pode perder todo o efeito ali, por causa da temperatura. Aí chega um lá, que não sabia que era medicação, bebe a água todinha. Vai morrer? Vai não, porque aquela medicação não era para ele. Já aquele paciente que bebe a medicação, que é para tomar 3 vezes ao dia, e ele quer tomar uma garrafa em 2 dias, ele vai ter diarreia, dor de cabeça, vômito. Por quê? Aquela medicação era para ele, mas só era para tomar 3 vezes ao dia. Entendi, doutora. Muito obrigada. Minha segunda pergunta, dando continuidade a esse mesmo tema da pergunta anterior, doutora, o tratamento de hidrofisioterapia em quem não aceita e alguém dá a água sem a pessoa saber e não dá certo o tratamento, seria pela atração e repulsão dos fluidos, que ocorre pela educação dos sentimentos e pensamentos que estão associados à hidrofisioterapia e os tratamentos das patologias espirituais? A pessoa tem que saber o que está tomando, né? Eu não acho que isso. Então, de repente, a pessoa. Olha, tem pessoas que. Olha, eu já vi tanta coisa. Tem umas que dizem assim: eu vou fazer feijão com a água. Para que ele vai fazer feijão com a água? Não é porque ele gosta de feijão. Então, a água fluidificada ali ou medicada, quando ele comer o feijão, ele vai tomar água. Ô, criatura, isso não tem efeito, não. É isso é uma medicação. Tu vai colocar água agora lá? Então, veja, as pessoas, elas tentam fazer a ciência dela e termina prejudicando a ciência dos espíritos se a gente concordar com aquilo. E a gente não concorda, a gente não aconselha, a gente mostra que isso não vai dar certo. Outros querem preparar o café com água medicada. Que história é essa? Não é porque ele gosta de café, mas não gosta de tomar essa água. Então, veja, isso não vai dar certo, não. Nem faça que não dá certo. E assim tu vai encontrando essas loucuras por aqui. Entendi, doutora, muito obrigada. É a sua vez, Anália. Você vai fazer duas perguntas por enquanto. Maria Amélia, duas já foram respondidas. Eu vou fazer a última, a terceira. Ok. Doutora Cristina, boa noite a todos. Segundo o doutor Ricardo,
a água ectoplasmática é preparada para uso em alguns casos de infecção. Na filinha. A maioria dos médiuns receitistas trabalham com o ectoplasma. O ectoplasma é extraído do campo magnético do médium, que é produzido pelo seu fígado. A minha pergunta: se o médium não for equilibrado, pode ocorrer a cristalização do ectoplasma? Quais as consequências para o médium? Deixa eu mostrar a vocês aqui a preparação da água ectoplasmática, ó. Aqui é uma seringa de 1 ml. Então, a gente faz assim. A gente tira meio ml de água. Aí aqui tem meio ml de água. Aí aqui a gente vai colocar agora meio ml de ectoplasma, onde fica aqui só o azinho, ó, tá vendo? Pronto, isso aqui fica o ectoplasma. Aí aqui a gente vai fazer isso aqui, ó, para dar ao paciente que está com infecção. Então aqui é chamado de água ectoplasmática. Mas o ectoplasma, ele é tirado diretamente do fígado do médium. Se esse médium bebe, então esse ectoplasma que está aqui, ó, vocês não estão vendo, mas ele tem uma cor verde prateado, né? Ele fica brilhando. Se esse ectoplasma for de um médium viciado, ele vai intoxicar o paciente. O paciente vai sentir enjoo. Então, por isso que a saúde desse médium tem que ser uma saúde muito boa. Porque também, se ele não tiver uma saúde boa, com o tempo, tanto ele vai prejudicar o paciente, como ele vai também se prejudicar. Porque a retirada de ectoplasma ali não vai haver a reposição, nem tampouco a reposição do ectoplasma sadio, porque ele só tinha doente. Então, por isso que o ectoplasma, ele está, veja só, o ectoplasma do médio está no fígado, o meu está no campo magnético do médio. São dois ectoplasmas utilizados. Ah, sim, agora eu entendi. Obrigada. Se deixar só o do médio, pronto, daqui a um dia está com cirrose, tem que tirar ectoplasma. Obrigada pela explicação. Adelaide, duas perguntas, por favor, por enquanto. Doutora, essa força de atração magnética que atrai, que faz com que o óvulo atraia o espermatozoide, na mulher fumante é quase nula. Se ela parar de fumar, por quanto tempo será necessário para essa mulher conseguir engravidar? Olha, a nicotina, ela prejudica muito o genésico, viu? Como a bebida alcoólica também prejudica muito, né? Mulheres que têm maridos que são alcoólatras, provavelmente elas vão ter sérios problemas de câncer de útero, viu? E como vai ter, entendeu? Porque o genésico deles tem contaminações degenerativas, e vai acontecer ali câncer de próstata também nele e nela câncer de útero, né? Então, hoje a gente já tem pesquisas no meio científico, material, que prova que o álcool ele é um dos grandes causadores de câncer no ser humano. Antes não era, né? Mas eu tenho um estudo 10 anos atrás que mostra que é. E hoje o que é que a gente observa? Muitas mulheres querem engravidar e não conseguem, porque são portadoras de vício. Ingestão de álcool numa mulher é pior do que em homem. Ela se destrói rapidamente, porque os hormônios dela são muito diferentes dos homens. Então, não aconselho nenhuma mulher a beber, não, e muito menos homem. Então, uma mulher que bebe para ela engravidar, ela pode trazer sérios problemas também para o feto. Ela pode nascer com autismo, pode nascer com má formação congênita. Tudo isso é atribuído às partículas eletromagnéticas do álcool que fica impregnado ali no útero, viu? E na região genital também masculina. Sim, doutora, mas então isso é irreversível se ela deixar o vício e depois, como se fosse uma limpeza no organismo dela, depois de algum tempo ela conseguiria engravidar? Olha, depende, porque se esse vício é mais de 20 anos, eu acredito que é muito difícil engravidar. Porque a impregnação é muito alta. Entendeu? É muito alta mesmo. Para engravidar, eu acho muito difícil. É um preço muito alto, né? É, a segunda pergunta, doutora, o
eletromagnetismo negativo produzido pela mãe, do leite materno, pela rejeição no período de gestação, faz com que o bebê rejeite a amamentação, pelo sabor amargo do leite. Com o tempo, esse leite volta à sua característica normal, mesmo que essa mãe tenha rejeitado esse bebê somente no início da gravidez? Depende dela, né? Porque tudo aqui eu ensino para elas, mostrando a eles. Tem umas que dizem assim, olha, eu tive esse menino, mas eu não queria não. Então, esse menino tem diarreia, esse menino tem refluxo, bota tudo para fora. E quando a gente vai perceber, existe contaminação mamária pela própria rejeição dela. É como se aquela alimentação fosse preparada assim, de qualquer jeito, né? Sem amor nenhum. Então, essa criança sofre todas as consequências. O conselho que eu dou a algumas é, olha, tu vai ter que entrar no leite artificial. Esse menino está pegando peso, não. Mas eu gosto de amamentar. Gosta como? Desse jeito. Você disse que não gostou de ter filho, por isso que é a reação da criança. Então, eu encaminho para a pediatra vai passar o leite, tá entendendo? E ali ela vai se manter até ela se equilibrar. Quando ela se equilibra, aí a gente diz, tira o leite artificial, volta para o peito. Aí resolveu o problema. É incrível mesmo. Isso, mas assim que é exatamente assim como eu assisti na aula. Obrigada, doutor. Obrigado também. Jean, a próxima pergunta é sua e em seguida a Silvia já faz a dela também, ok? Não, tudo bem. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite. Doutora, nos tratamentos de mães que morreram na hora do aborto e recebem aplicação de ectoplasma para combater infecções, a senhora pode nos falar sobre esse ectoplasma utilizado no mundo espiritual? E qual é a diferença entre o ectoplasma do mundo espiritual e o ectoplasma produzido pelo fígado do encarnado? Olha, o ectoplasma produzido no mundo espiritual, ele tem uma pureza maior, né? Já que vocês estão aqui em mundo de expiação e prova, a matéria também absorve um pouquinho de algumas substâncias desagradáveis desse mundo. Esse ectoplasma, para a gente, tem que ser um pouquinho mais purificado. Mas o que a gente utiliza no mundo espiritual, não há contaminação. Há uma ação direta do que a gente faz sobre aquela gestante que morreu de infecção, que morreu por aborto, né? Foi abortar, terminou desencarnando. Então, o ectoplasma utilizado aqui, ele tem mais um efeito direto, porque ele é preparado de desencarnado para desencarnado. Já no mundo espiritual, não. É preparado para encarnado e encarnado, mas o encarnado, às vezes, tem suas dificuldades. Por ter suas dificuldades, o efeito é de 50% só, não é de 100% não. Tá bom, obrigado, doutora. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Doutora, na mãe que vomita muito durante a gestação e nunca foi fumante e nunca bebeu, a causa é por ectoplasma contaminado? E esse ectoplasma contaminado é produzido por ela? E Então, esse ectoplasma contaminado está sendo compartilhado com o feto e causará outros danos no bebê? as minhas gestantes, nenhuma tem enjoo nem vômito. Olha, é 9 meses aqui dentro, nenhuma apresenta isso. As que chega apresentando é fechamento de timo, provocado pela bebida do marido. Os enjoo é provocado geralmente por alguém que está dentro de casa, não é o estado gestacional, não. Então a gente vai aplicando ectoplasma, desbloqueando o timo. Eu aplico diretamente o ectoplasma nelas, no timo mesmo, né? Porque eu limpo o timo e a medicação vai para o feto, para não acontecer nada com ele. Então, ela deitada, eu faço isso aqui, ó. Aí isso aqui já vai limpando o timo dele. Aí com o tempo passou o enjoo. Agora está normal. Então não é normal uma gestante ter enjoo, não, pessoal, de jeito nenhum.
Isso não é normal. Existe a causa está no timo. Entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Marane, duas perguntas, por favor. Tá. Antes de fazer a pergunta, doutora Cristina, toda gestante fica enjoada nos primeiros 2 meses, então todas têm contaminação de timo? As daqui não fica não, viu, Mariana? As daqui só vivem rindo da vida. As de Goiás, sim, né, não? De Mas como Goiás eu fico fica. aí, eu acabo vivendo a família aí todinha. Colocar ectoplasma nelas tudo. Então tá, vamos lá. Primeira pergunta. Doutora Cristina, na aula Classificação do Tratamento Hidrofluido Terápico, o doutor Ricardo cita que após a comunicação mediúnica é necessário um procedimento de asepsia, remoção energética para que o médium não tenha fraqueza, pois durante essa comunicação o espírito absorve elementos como vitaminas e proteínas, pois estão muito materializados. A doutora pode comentar sobre essas observações? Essas observações dele aí é decorrente dos tratamentos de emergência, né? Uhum. Tratamento de emergência não é reunião fechada, é um tratamento que chegou agora e eu vou formar uma equipe de médio agora. Só que esse espírito, ele não estava na programação, tá entendendo? Uma pessoa chegou doente agora. Se eu vejo que tem risco, então eu vou ter que tomar todo o cuidado depois da comunicação. Às vezes eu preparo até ectoplasma para dar o meio, para não ter infecção, já que aquele espírito está muito infectado. Isso acontece na emergência. Quando você vai para reuniões fechadas, você vai ver o procedimento de asepsia, primeiro preparação, depois na comunicação, você está recebendo a entidade é tratada, depois o que vai ser tratado agora é o corpo de Marane. Por quê? O corpo de Marane, ele é um imã. Se eu deixar resíduo ali, quando tu entrar dentro de casa, isso vai para o teu marido, para os teus filhos, e com o tempo vai começar a complicar. Está entendendo? Vai aumentar o grau de irritabilidade dentro do ambiente pelos fluidos nervosos que você recebeu aquela entidade espiritual. Então, nos tratamentos de emergência, a gente vai de acordo com a patologia do espírito. Então, se for um espírito que ele estiver muito infectado, aí eu tenho que tomar todo cuidado. Se o médico estiver aqui com a carizinha doendo, ele não pode fazer isso. Eu já tenho que pegar outro médico para fazer isso. Porque se ele tiver com qualquer infecção, na hora que ele receber a entidade infectada, ele pode agravar o quadro dele, seja um ferimento ou seja uma cárie dentária. Por isso que eu digo, não quero. Eu só quero trabalhar com quem está bom. Quem não tiver bom, não faça isso. Doutora Cristina, no caso das instituições que não têm esses equipamentos e que não fazem essa reposição, né, após as manifestações, aí ela vai fazer ali, por exemplo, toda quarta, toda terça, ela tem as manifestações. Isso, no decorrer dos trabalhos mediúnicos, vai trazer desequilíbrio para o médium, né? Olha, o desequilíbrio não está só lá dentro, não. O problema é quando você sai para fora. Tá entendendo por quê? Você agora não está mais num ambiente fechado. Aí teu campo magnético não foi fechado. E agora? Isso tudo é uma ciência. Então esse campo magnético vai ficar aberto. Lá fora tu pode pegar qualquer influência. Então são vários riscos. Aí tu recebe um suicida. Ele projetou em tua corda. Essa corda não foi desmaterializada pelo fluido dispersivo cruzado ou dispersivo circular. Aí tu sai dali com a projeção do enforcamento. Com um determinado tempo, tu pode ter tendência para suicídio por uma comunicação que não souberam tratar. Então, existe muita coisa que tem que ser estudado, principalmente quando se trata de você lidar com comunicações espirituais. Allan Kardec fala uma coisa muito interessante no livro dos médios. Ele diz assim: nem todas as comunicações eu aconselho os médios fazerem. Olha o que é que ele diz. Ele diz: não evoque determinados espíritos. Então, se você evocar, é o caso da emergência aqui, eu já mudo tudo que você está vendo aqui. Mudo tudo, né? Tudo que você está vendo aqui. Se um dia você pegar uma emergência aqui, de alguém que chegou ali, caiu e está na cadeira de roda, já muda tudo. Então, primeiro eu mando os médicos ir lá, do que se trata aquilo ali. Doutora,
é uma equipe de 3 entidades. Então, eu vou ter que ter 3 comunicação sucessiva ao mesmo tempo. Eu não posso ter uma que 2 vai entrar. Então, eu já pego 3 médios, já digo que é 3 entidades, já pego 3 doutrinadores, divido as salas, cada sala vai ter um grupo e a gente desarticula aquela equipe. Não tem perigo nenhum. Entendi, doutora. Agora ficou claro. Próxima pergunta. Doutora Cristina, é, na aula classificação do tratamento hidrofluidoterápico, o doutor Ricardo cita como tipos de água medicada a água magnetizada, a água ectoplasmática, o fluido espiritual, a água eletromagnetizada. Todas elas são feitas na sala de preparação de medicação. No caso da água ectoplasmática, ela é produzida durante o atendimento com o paciente? É porque, assim, a minha dúvida, eu vi que a doutora respondeu, mas como são águas, só a que é com que é feita na sala de medicamento, não é? As outras são feitas durante o atendimento com o paciente? Para ectoplasma e para fluido? Do laboratório. Cada hospital tem um laboratório, né? Lá dentro do laboratório, todo mundo tem que estar bem equipado, máscara, gorro, entendendo? Então, todos eles têm que mostrar ali um grau de responsabilidade e higiene. Nenhum médico pode estar dentro do laboratório sem máscara. Nenhum médico pode estar ali sem touca. Então, se eu quiser ectoplasma, se eu quiser ali a água magnetizada, tá entendendo? Ou espiritual, vai ser feito tudo ali. Eu não posso fazer medicação na frente de paciente, não. Principalmente em clínica médica, eu não posso, sabe por quê? A questão de entra 9 pacientes ali na clínica médica entra 18 pacientes, né? 9 de cada lado. Então eu vou preparar uma água. Se um tiver ali no processo obsessivo e começar a mirar naquela água, já foi, aquela dali. Já prejudicou todo o trabalho. Então, por isso que todos os hospitais têm um laboratório e pessoas lá dentro. Ela só sai lá de dentro quando termina a reunião. Aqui de meio-dia, a reunião começa aqui. De meio-dia, 1 hora da tarde. Então, eles só podem sair de lá de 1 hora da tarde. Eles não podem, quando trabalhando no laboratório, estar andando de máscara e gorro aqui, não, que ali é um lugar esterilizado só para medicação. Entendi. É igual um laboratório mesmo de produção de medicamento. Então, é bom. E, por exemplo, quando eu quero um fluido ectoplasmático, se eu preciso de um fluido misto, tem uma equipe espiritual lá junto com ele, né, no momento dessa manipulação? Tem sim, porque agora o fluido é misto, é deles e dos espíritos que ali estão. Quando é pela hidromagnetoterapia, né? Então não precisa, quem faz é o Uhum. aparelho, né? Mas quando é por ectoplasma, fluido magnético, ou então o fluido misto, aí os espíritos estão ali para auxiliar no misto, que é o dele e do médio. E última pergunta relacionada a esse assunto. O ectoplasma que o médium, você falou que o médium doa ectoplasma principalmente pelo fígado. Doutora Cristina, a gente fica liberando ectoplasma o tempo todo? Ele sai pela pele, pela boca? Como é que é essa questão assim? Ou eu, de acordo com a necessidade, eu vou produzindo? Não, veja só, o que é que acontece? Iniciou a reunião, eu tenho um ectoplasma que pertence a mim no campo magnético do meio, tá aqui, certo? Então, o que é que acontece ali? Eu só preciso de uma partícula para formar em milhões. Por isso que os médios não vai se prejudicar em nada nesse sentido aí, né? Então, se eu for contabilizar, tem dia que eu aplico mais ou menos o quê? 300 ectoplasma. Se fosse seu Vandeiro, já estava amarelo. Não é. A gente só pega uma partícula que multiplica, 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 e ali eu tenho o ectoplasma dele e o meu, mas praticamente ali, pessoal, 90% parte de mim, não parte do médico, não. Não, mas, doutora Senão eles não Cristina, aguentam, não. o ectoplasma eu produzo sem estar no trabalho mediúnico por uma liberação normal que todo mundo libera, ou ele é produzido em determinadas circunstâncias? Se isso acontecer com você, você vai ter leucemia, Ah, anemia, entendi. cirrose hepática, não pode não.
Entendi. Isso é uma Perfeito. substância que ela está armazenada lá, mas ela não pode ser liberada em todo canto. Entendi. Obrigada. Rosângela, a sua última pergunta, por favor. Não é a mesma pergunta da Marana, mas é bem parecida. Mas no final não é. Doutora, na classificação da hidrofluidoterapia usada nos tratamentos dos hospitais espirituais, tem a ectoplasmática, a magnetizada espiritual e a eletromagnética. Todos os tratamentos terão elementos do fluido cósmico universal associados a cada terapia dessa classificação? Mas tem que ser a base de tudo, né? O fluido cósmico universal ele é a base de tudo. Tudo o que Jesus fez partiu do fluido cósmico universal. Entendi. Obrigada, doutora. Nós vamos agora para a última pergunta, eu acho que é a última pergunta da Rose. 3 é a última. Doutora, o físico-químico William Crookes pesquisou o fenômeno de materializações em 1870. A pesquisa de Crookes sobre as materializações de Kate King foi um marco importante nos estudos sobre os fenômenos espíritas. O Dr. Ricardo disse: para a materialização completa de um espírito, é necessário transferir fluido vital para ele. E esse fluido é que produzirá no desencarnado o potencial de produção do ectoplasma e fluido magnético. A senhora pode detalhar como essa pesquisa com o espírito Kate King ocorreu? Pois nessa materialização foi possível ela passear no salão durante a sessão. Olha, veja só. A gente tem que ver, no caso do espírito, ele era materializado demais, né? Para acontecer isso. Se a gente tentasse fazer isso com um espírito evoluído, a gente não conseguiria fazer essa materialização tão perfeita, né? Sabe por quê? Eles predominam sobre a matéria. No caso dela, a matéria predominava sobre ela. Então, os elementos que compôs a materialização foi de fluido magnético, ectoplasma humano, para dar a ela uma vida temporária, né? Que a gente chama uma vida temporária, que ela é desencarnada, certo? Então, mas se você for tentar isso num espírito evoluído, você não vai conseguir. E vamos colocar a coisa aqui para que todo mundo entenda, né? Quando Jesus materializou Moisés e Elias, olha só, ele só materializou por quê? Ele só conseguiu fazer isso por causa do seu estado de espírito celeste junto de dois espíritos superiores. Foi compatível. Mas nenhum apóstolo conseguiu isso. Eles não conseguiu de nenhuma forma. Se eles tentassem fazer isso que Jesus fez, os apóstolos não tinham a mesma evolução de Jesus, não tinham a mesma evolução de Moisés, nem de Elias. Não iria aparecer nada, pessoal, de jeito nenhum. Entendeu? Então, no caso da pesquisa de 1870, o que ocorreu ali é que o espírito não tinha essa evolução toda, a materialização aconteceu pelos seres encarnados que ali estavam fornecendo ectoplasma e fluido magnético, que vai dar ali uma vida temporária, né? É. Fechou o fluido, acabou, volta tudo ao normal, né? Doutora Cristina, são 8h30. Nós temos 4 perguntas. Fica para a próxima semana. Ficou pouco, porque eu respondi rápido, viu? Foi verdade. Então, veja só, a questão que a gente fala com relação à ciência é como explicar a aparição de Elias e Moisés, né? Como vocês vão explicar isso? Na religião não tem explicação. Mas na ciência se tem explicação. Então, a transfiguração que aconteceu ali foi a expansão do campo magnético de Jesus, que era um espírito celestial, se unindo a campos magnéticos de espíritos superiores, que eram Elias e Moisés.
Então, só ele conseguia fazer isso. Aí, quando eu vejo católicos, né, dizendo que está vendo Maria Santíssima, isso é mentira. Isso não é verdade. Porque para ele ver Maria Santíssima, ele teria que estar no grau dela. E esse grau está muito abaixo, ele está num grau de espírito de expiação e prova. Quando a gente vê as meninas de pesqueira, né, que Maria se apresentou para elas, é diferente, elas não chamaram Maria, né? Maria se apresentou para ela. E quando se apresentou para ela, o Espírito deu prova da sua presença, né? Porque o padre alemão fez pergunta em alemão e ela respondeu em português. E as meninas ouviram ela respondendo em português e passou para o padre alemão. E o padre disse, olha, realmente ela está aqui, porque essas meninas nem ler sabem, como é que elas vão entender que eu falei alemão aqui? Então, isso foi uma prova da aparição dela, mas a gente via que essas duas meninas tinham uma missão nessa região. E a missão delas foi muito bonita, né? Renunciaram a tudo, foram seguir a pobreza, essa coisa toda. Mas quando eu vejo católico de carro caríssimo e com fazenda vendo Maria, eu desconfio. Muita paz para todos. Seja. Boa noite a todos. Maria Santíssima, nossa Mãe Maior. Só temos a te agradecer por tudo que nós recebemos na noite de hoje, porque sabemos, Maria, que veio da tua parte. Em teu nome, em nome de Jesus, damos por encerrado o nosso estudo. Durmam com Deus.